mesmo que você não tenha assistido a anterior, você não vai se prejudicar. Essa aqui dá para você partir desse ponto aqui, tá? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre uma biblioteca JavaScript chamada jQuery, tá? jQuery. Essa biblioteca, pessoal, ela é muito bacana para nós desenvolvedores, porque ela facilita demais o uso do JavaScript, certo? A gente vai conseguir fazer uns negócios bacanas aqui, vou mostrar para vocês, e com pouquíssimas linhas de código, tá? Inclusive, o slogan dessa biblioteca era assim: Write less, do more. Escreva menos e faça mais. E assim, eles são realmente fiéis ao slogan deles, tá, pessoal? Se você escreve pouquíssimas linhas de código, e você tem um resultado muito interessante dentro da página. A gente vai conseguir fazer alguns efeitos. A gente vai conseguir, inclusive, pessoal, fazer joguinhos. A gente consegue fazer um jogo aqui dentro das nossas limitações, obviamente, utilizando JavaScript com jQuery, tá? Veja como é bacana. Vamos lá. Então, jQuery, pessoal, é uma biblioteca JavaScript, certo? Que serve para, lembrando aqui, tá? Só fazendo um paralelo. O jQuery ele foi muito utilizado, amplamente utilizado pouco tempo atrás, quando a gente tinha esse JavaScript que era mais utilizado para fazer efeitos nas páginas. Como eu já comentei com vocês, o JavaScript nesses últimos tempos, e hoje o JavaScript está no back-end, está no front-end, está em todo lugar, certo? Mas o jQuery é específico dessa época e nós usamos até hoje, é óbvio, por isso que eu estou mostrando para vocês, e para a gente fazer principalmente manipulações dos elementos dentro da página HTML, tá? Nós vamos trabalhar hoje 8 exemplos, mostrar para vocês 8 comandos em JavaScript utilizando jQuery para fazer alguns efeitos muito legais que a gente pode usar e deve usar na prática na construção das nossas páginas web. Beleza? Vamos lá, deixar de papo e começar aqui a prática, tá? Vamos usar o primeiro exemplo. Vamos começar com o exemplo, tá? O primeiro exemplo é esse aqui, pessoal. Veja. Vou aumentar aqui para vocês acompanharem. Detalhe, pessoal, eu estou fazendo exemplos simples, digamos assim, mostrando para ficar um códigozinho pequeno. Mas lembrando que você pode juntar todos esses efeitos na sua página completa, tá? E usar em vários lugares, usar várias vezes. Eu mostro aqui um ponto específico só para ficar pequeno, senão vai ficar gigante, né? Construir uma página inteira só para mostrar um exemplo não faz muito sentido, tá? Mas vamos lá. Primeiro exemplo. Primeiro, esse exemplo aqui, vou mostrar o que ele faz. Depois eu vou lá para o código. Aí no código eu vou fazer comentários a respeito de como é que você carrega o jQuery, como é que você usa o jQuery, como é que o jQuery é carregado na página, certo? Para vocês entenderem. Qualquer dúvida vai perguntando que eu estou acompanhando o chat aqui, ok? Vamos lá. Nós temos aqui uma página bem simples com a matéria, tá? Isso aqui, vou até abrir aqui a marcação para vocês verem. Elements. Ó, nós temos aqui um H2, um elemento H2, e veja o que acontece aqui, ó. Quando eu clico no botão ler matéria, o texto ele aparece, ele é revelado. Vocês estão vendo? Então o texto ele estava escondido inicialmente. Quando eu toquei no botão, ele foi revelado. Ok? Vou atualizar a página aqui, F5, tá? E mostrar novamente. Cliquei no botão, o texto é revelado. Esse efeito aqui, pessoal, é muito utilizado na internet. Vocês já devem ter visto isso, principalmente em site de notícias, que eles deixam eles mostram uma parte do conteúdo e fica lá um botão ver mais, né? Ou quando a matéria é paga, e aí fica lá um botão dizendo para você pagar, assinar o jornal, para você ler, alguma coisa nesse sentido, tá?
bacana, né? Bem interessante. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Agora muita atenção, todo mundo atento aí. Vou mostrar o código, vou explicar como é que a gente carrega o jQuery na nossa página para a gente fazer. É bacana, né? Muito, muito legal. Muito legal. Tá? É bem interessante mesmo. jQuery é muito massa, pessoal. Vocês vão gostar demais. Como é que a gente faz para carregar o jQuery aqui na página? Certo? Vamos lá. Observem. Eu tenho uma importação de um script utilizando essa tag script e a propriedade src. Lembrando que o src é de source, né? Érica, hoje vamos bater recorde de like aí. Tem que dar like aí, rapaz. Tem que dar like aí, viu? E se inscreve no canal. A tag script, tá? Tag script com a propriedade src. Lembrando que src significa source, origem. Então, o que nós temos no src? Um caminho para um arquivo JS, que é justamente o arquivo do jQuery, tá? A biblioteca jQuery, é assim que a gente carrega, pessoal. Veja o seguinte, que eu estou colocando um caminho externo, tá? Estou colocando um caminho externo. Por quê? Porque existe um negócio chamado de CDN, que eu vou explicar para vocês aqui, um conceito bacana também, bastante utilizado, tá? CDN significa Content Delivery Network, tá? CDN, pessoal, é uma rede que muitas empresas, as gigantes, têm, o Google e etc. E eles armazenam as principais bibliotecas que são utilizadas pelos desenvolvedores em servidores deles. Por que é interessante isso, né? Por que então que eu devo usar uma CDN do Google se eu posso baixar o arquivo e carregá-lo localmente? Bom, é muito simples, cache. Por conta do cache. Pensa o seguinte, se eu, Bruno Ramon, eu vou lá, construo meu site e uso o arquivo que está lá no Google, lá na CDN deles, tá? Vamos dizer aí que a Lívia vai lá, constrói o site dela e também usa o mesmo arquivo que está na CDN do Google, tá? O Pedro Henrique cria o site dele, vai lá e usa o mesmo arquivo que está na CDN do Google. O que vai acontecer? Abrir um dos nossos sites primeiro, digamos que abriu do Pedro Henrique primeiro, certo? Aí carregou o site dele. Esse arquivo JS foi baixado para o computador. Ele está gravado lá no cache. Quando a pessoa abrir o meu site, ele não vai buscar de novo o arquivo. Ele vai pegar, como ele já sabe que é o mesmo arquivo da CDN do Google, já está baixado. Então não há esse carregamento, então é mais rápido. Por isso que é interessante usar esse conceito de CDN. Tá? Essas bibliotecas mais usadas, jQuery, MooTools e tem outras aí, é interessante vocês usarem o arquivo, o link completo, como esse aqui, ó. Beleza? Mas o problema disso aqui é o seguinte, se você tiver sem internet, aí ele não carrega, tá? Então, assim, se você está trabalhando em casa, está estudando, é interessante você baixar o arquivo, esse jQuery aqui, baixar ele, colocar dentro da mesma pasta aqui do HTML, aí você não precisa carregar mais de fora, você carrega dessa forma, né? Ó. Carrega local, certo? Mas, por enquanto, vou deixar assim. Ok? Então é simples assim, pessoal. É isso aqui que vocês têm que fazer para carregar o jQuery na página de vocês. Pega o link lá da CDN, tá? Vou passar o link para vocês. Ou baixa o arquivo e carrega localmente, do jeito que eu já mostrei. Ok? É simplesmente isso. Lembrando que você faz isso dentro do head, do cabeçalho da sua página. Beleza? Bacana. Feito isso, a biblioteca do jQuery está carregada na minha página. Ótimo. Já está carregada. Agora eu posso usar os comandos jQuery. Tá?
Como é que eu faço isso? Eu vou abrir uma segunda tag script aqui. Ó, tá vendo aqui? Abrir. E aqui dentro dessa tag script eu vou colocar o meu código jQuery, tá? Falando um pouquinho desse código jQuery, pessoal, certo? O jQuery, uma das formas de carregar ele é usando o jQuery. Ele é simbolizado por esse dólarzinho, símbolozinho do dólar aqui, tá? Quando você vê isso no JavaScript, se refere ao jQuery. Então, o jQuery ele é carregado normalmente dessa forma aqui, ó. O dólarzinho, entre parênteses, é o objeto que você está manipulando. Nesse caso aqui, document é a página completa, tá? Ready, pessoal, em inglês significa pronto. Então, olha o que é isso aqui, ó. Eu vou carregar, o que esse comando aqui está dizendo? Que eu vou fazer o que tiver aqui dentro quando o meu documento, a minha página web estiver pronta, ou seja, quando ela carregar. Entenderam aí? Esse comando é assim, ó. Vou voltar ele aqui. É esse comando aqui, ó. Quando a minha página estiver pronta, dólarzinho do jQuery, quando o meu documento estiver pronto, document.read, ou seja, quando a minha página carregar, faça o que tiver dentro dos parênteses, que é essa função aqui. Então, os comandos de jQuery, isso aqui é meio que padrão, vocês sempre vão ter isso aqui, ó. Tá? O comando mesmo de jQuery é esse que está aqui dentro. A lógica, digamos assim, que você vai criar é essa que eu estou marcando aqui, é essa que está aqui dentro. Ok? E que lógica é essa? Vamos lá, vamos entender. Vou voltar de novo no exemplo só para vocês lembrarem, tá? Tem um H2, tem uns P's aqui, parágrafos que estão ocultos. Quando eu clico no ler matéria, ele revela esses P's. Ok? Vamos voltar lá agora e entender o código. Veja o seguinte, pessoal. Isso aqui a gente serve, então, ó, dessa forma que a gente seleciona algum elemento ou um conjunto de elementos no jQuery para a gente fazer alguma coisa com eles, aplicar alguma ação neles. Quem é que eu estou selecionando aqui? P. Ou seja, a tag de parágrafo. P. Aqui é a tag P do HTML. Então, isso aqui vai ser aplicado a todos os elementos P da minha página. Certo? Então, estou selecionando o P, ó, dessa forma, os elementos do tipo P. E estou aplicando o primeiro comando que eu vou mostrar para vocês, do jQuery, que é o hide. Hide significa ocultar. Isso que está em verdinho aí, pessoal, no comentário. Tá vendo que tem um barra aqui, né? Então, ele é ignorado pelo navegador, tá? Na hora de renderizar. É só para ficar claro aqui a minha explicação. Beleza? Olha, novamente, vamos interpretar o código. Quando o documento, que é a página HTML, estiver pronta, todos os elementos do tipo P ocultos. Então olha a minha marcação aqui, ó. Olha aqui a minha página. Eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos P. Tem o título, o botão e 4 elementos do tipo P aqui. Por isso que quando eu abro a página, ó, não tem nenhum P, ó, porque o jQuery foi lá, quando a página ficou pronta, ocultou todos os elementos. Entenderam aí? Foi o que foi feito, ó. Quando a página estiver pronta, oculte esse do tipo P. Ok? Tranquilo até aqui? Depois disso, pessoal, eu fiz o seguinte, ó. Eu marquei o elemento do tipo button, que é esse aqui, ó, botão, e coloquei um comando aqui que é o ponto clique. Adivinha? Ele vai ser acionado quando a gente clicar nesse elemento. Qual elemento? Botão. Ou seja, quando eu clicar no elemento botão, ele vai executar o que tiver aqui dentro da função. E o que é que está dentro da função? Seleciono os elementos do tipo P e uso o método show. Adivinha o que ele faz? Mostrar. Agora
Calma aí. Beleza. Estamos de volta. Pequena instabilidade aqui na nossa rede. Só para dar aquela emoção. Vamos aguardar aqui os outros irem voltando. Beleza, voltou. Quem não tiver voltado ainda aí, pessoal, recarrega aí, tá? Abre o link novamente. Pronto, veja isso agora. Agora tá tudo ok. Voltou, beleza. Beleza. Só dá um minutinho aqui para o pessoal tá voltando. Beleza. O pessoal tá voltando aí. Tudo certo aqui no primeiro exemplo. Entenderam como é que faz o carregamento do jQuery? Primeira coisa que a gente tem que saber, tá? O carregamento aqui, ó, do jQuery. E a questão do show e do hide, tá? É os primeiros métodos aí que eu vou mostrar para vocês. O hide é para ocultar alguma coisa e o show é para mostrar alguma coisa. Beleza? Ó, vou fazer uma pequena variação desse exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Aqui, pessoal, nessa parte aqui, ó, você pode, dentro das aspas duplas, a gente pode usar aquela mesma forma de seleção que a gente usa lá no CSS, tá? Mesma coisa. Por exemplo, digamos que eu quero mostrar ou ocultar somente um parágrafo específico, não é todos os elementos. Digamos que eu quero só o último parágrafo aqui, eu quero ocultar ele. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar um ID aqui, ó. Tá? E aí, na hora de selecionar, eu faço do mesmo jeito que eu faço lá no CSS. Pessoal. Do mesmo jeito lá, hashtag, porque é ID, né? Eu vou selecionar pelo ID e o nome do ID que eu criei. Se fosse uma classe, um class, eu usaria um ponto final. Lembram disso, né? Beleza. Pronto, vamos fazer um teste agora novamente, ó. Voltando aqui para o exemplo. Vou dar um zoom menor. Ó, veja que só ocultou agora o último parágrafo. Tá aqui o primeiro, o segundo, o terceiro. Só ocultou o último parágrafo. Na hora que eu clico, apareceu o último parágrafo. Entenderam aí? Fiz essa variação, ó, para a gente fazer isso só no último parágrafo. Então, moral da história. Aqui, dentro dessa parte aqui, pessoal, onde a gente faz isso aqui, ó. Tola. Aí aqui dentro, eu coloco um seletor, igual ao CSS. Pode ser uma tag HTML, quando eu quero fazer em tudo, tá? Pode ser hashtag e alguma coisa quando eu vou selecionar pelo ID, ou se for uma classe, digamos, eu vou selecionar com ponto. Outro exemplo, vamos dizer que não fosse, que fosse os dois últimos aqui, ó, não todos os P's, não todos os parágrafos, somente os dois últimos. Como é que eu posso fazer? Assim, ó.
class, vou chamar de ocultos. Ó, vou usar agora o seletor do tipo classe, class, tá? Então apliquei o seletor aqui class para os dois últimos parágrafos, e aí eu vou alterar aqui o nosso código de jQuery, né? Ponto ocultos, ponto ocultos. Pronto. Quando eu carregar a página document red, eu vou ocultar os elementos que tem a classe ocultos. Quando eu clicar no botão, eu vou mostrar, exibir esses elementos da classe ocultos. Vamos ver lá na prática. Vejam aí, ó. Tá vendo que os dois primeiros parágrafos estão aqui, os dois últimos, que são aqueles que nós marcamos aqui com a class, por ocultos. Quando eu clico, eles aparecem. Show? Entenderam aí? Tá claro aí? Primeiro exemplo, tranquilo. Podemos passar para o segundo exemplo. Vocês me falam aí. Bacana? Beleza. Vamos lá. Vamos mostrar o segundo exemplo, tá? O primeiro exemplo, então, hide e show. Ótimo. Vamos para o segundo exemplo. Exemplo de número 2. Eu vou mostrar aqui para vocês. É uma variação lá, na verdade, do primeiro também, tá? Que eu vou mostrar um operador chamado de this. Primeiro observa o funcionamento, depois nós vamos para o código, ok? Vamos lá. Ó, veja aqui, ó. Se você clicar em mim, eu desaparecerei. Opa, cliquei sem querer. Quando eu clico aqui, ó, cliquei, desapareceu. Cliquei, desapareceu. Tá? Então veja, ó. Cliquei, desapareceu, cliquei, desapareceu. Quando eu clico no elemento, ele desaparece. Tá? O elemento que foi clicado. Como é que eu faria isso no jQuery? Vamos lá. Exemplo número 2. Ó, já fizemos da mesma forma, tá? O carregamento do jQuery aqui, script, document red, como eu falei, isso aqui é meio padrão, tá? O que a gente vai fazer é isso aqui. Opa, bateria. Pronto. Ó, então o que a gente vai trabalhar é aqui dentro, tá? Do document red. Olha o que eu fiz. O que eu quero mostrar nesse segundo exemplo aqui para vocês, pessoal, é esse atributo aqui, esse seletor this. This significa esse. Então, olha como é que funciona. O que foi que eu fiz no document red aqui? Eu selecionei todos os elementos do tipo P, parágrafo, o método onClick, ou seja, quando eu clicar em qualquer elemento do tipo P, o que vai acontecer? Esse elemento, ó, this, quer dizer, o elemento que foi clicado, ele desaparece. Entenderam? Esse this significa ele, aquela pessoa, aquele objeto, pessoa não, né? Aquele objeto que disparou a ação. A ação do clique. Tá? Então, quando eu clicar em um elemento do tipo P, qualquer elemento, aquele elemento que disparou aquela ação, vai ser oculto. Beleza? Então é isso que está acontecendo aqui, ó. Veja que é diferente de eu desaparecer com todos os P's, como eu fiz da outra vez. Tá? É somente aquele que disparou a ação. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Se você quer utilizar no jQuery, aplicar alguma coisa, realizar alguma ação no elemento, somente no elemento que disparou aquela ação, você pode... Beleza? Tranquilo? Beleza.
Beleza. Carlos, o / ocultar aqui é um comentário que eu estou fazendo, tá? Então, o que significa? Tá vendo que ele está verdinho, né? Quando eu coloco esse / aqui, significa que isso aqui é um comentário, então ele é desconsiderado. É só um comentário que eu estou fazendo dentro do meu código. Ele não vai ser executado lá fora. Tanto eu vou até mostrar para você. Veja o seguinte, ó, para todos vocês, né? Eu vou olhar o código fonte aqui dessa página, tá? /, só que ele é ignorado porque ele é um comentário, tá? Então é como se isso aqui não vai influenciar no código, não vai influenciar, tá? É para você, quando é que você usa comentários? Toda linguagem de programação tem isso. É quando você vai quer lembrar de alguma coisa, quer destacar alguma coisa. Por exemplo, ó, aqui, ó, quer mostrar aqui, ó, quando eu clicar nos elementos do tipo P e etc. Aí você pode escrever alguma coisa. Então isso aqui é desconsiderado. Entendeu aí, Carlos? Desconsiderado. É só um comentário, tá? Para você lembrar, para você destacar, tá? Sempre que você achar necessário, você pode comentar dentro do seu código. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para o exemplo então de número 3. Exemplo de número 3. Vamos lá, a gente vai aumentando aqui a complexidade, digamos assim, tá? Beleza. Outra coisa, olha como é bacana isso aqui, pessoal. A gente tem como detectar aqui no jQuery quando um clique duplo foi realizado. Olha como é legal. Um clique duplo. Então, se eu clicar aqui somente uma vez, ó, vou clicar, ó, nada. Tá vendo? Nada. Agora, se eu clicar duas vezes, então, moral da história, existe também um método que é o double click, que é o clique duplo. Aí ele só vai realizar essa ação quando for um clique duplo. Se for um clique simples, ele não faz nada, desconsidera. Legal? Então é um exemplo igual ao anterior, só mudando o método, que ao invés de clique foi o double click. DBL clique duplo. Vai realizar essa ação aqui quando o clique for duplo. Legal? Bacana, né? Exemplo 4. O exemplo 4 é muito bacana. Olha isso aqui, pessoal. No jQuery, como eu falei, o jQuery pode ser usado para criar jogo. Você pode criar um joguinho aqui. E pessoal que gosta de jogos aí já deve estar imaginando. Observa o que eu estou mostrando para vocês, ensinando como vocês podem fazer isso. E você juntando essas ações todas, vocês conseguem montar um joguinho tranquilamente. Observa, olha esse outro método que eu vou mostrar para vocês agora. No jQuery, você tem como descobrir eventos de mouse. Por exemplo, quando o mouse ele entra numa div, quando ele passa numa div. Olha como é legal. Olha esse exemplo que eu montei, ó. Eu vou colocar o mouse aqui em cima dessa div, nada acontece. Dessa div, nada acontece. Mais uma div, opa, mais uma div, nada. Quando eu chegar nessa div, ó, opa, olha o que foi que aconteceu. Tá? Vou começar de cima aqui para vocês verem. Ó, essa div, nada acontece. Agora se meu mouse chegar aqui, bacana? Tá? Então, como é que eu fiz isso, né? Como é que a gente pode fazer isso aqui? Eu tenho como usar um método, que é o que eu vou mostrar para vocês. É o mouse enter, tá? Mouse enter. Esse método, pessoal, ele é disparado quando o mouse ele entra na região
desse elemento aqui que você escolheu, ó. Tá? Então, quando o mouse ele entra na região desse elemento aqui que você escolheu, ele dispara essa ação. Então, foi o que eu fiz. Eu criei várias divs e em uma delas somente eu coloquei o ID aqui, P1. Aí, ó, quando eu fizer document read, normal, tudo certo. Quando eu entrar, ó, mouse enter na P1, quando o mouse adentrar a área do elemento P1 com o ID, né? Veja a hashtag aqui, ó, com o ID P1, eu faço o que tem aqui dentro. Quero mostrar mais duas coisas para vocês. Aqui, ó, você consegue mudar o CSS de um elemento. Olha que bacana isso aqui, pessoal. Olha que massa. Você consegue alterar o elemento utilizando essa tag aqui, essa propriedade CSS. Você consegue alterar o CSS de qualquer elemento da página utilizando JavaScript. Legal, né? O que foi que eu fiz aqui, ó? Lembra do operador this que eu mostrei para vocês no exemplo passado? Bom, quando eu entrei com o mouse na região P1, this significa o elemento que disparou a ação. Quem foi o elemento que disparou a ação? P1. Opa, então isso aqui significa P1. O que vai acontecer com P1? Ponto CSS, eu vou mudar o CSS. Aí como é que funciona esse ponto CSS? Aqui você coloca a propriedade que você quer alterar e aqui você coloca o novo valor que ela vai assumir. Então eu mudei a propriedade background color para red. Por isso que ficou vermelho lá quando eu fiz aquele negócio ali, ó. Tá vendo? Usei também o alert. Isso aqui, ó, esse alert você pode mostrar mensagens, tá? Essas mensagens são mensagens que são mostradas no navegador através de uma dialogzinha que aparece. Beleza? Então, resumindo todo o exemplo, quando o mouse entrar na área do elemento P1, o elemento P1, vai ser modificado o CSS dele, passando a propriedade background color para red, ou seja, o fundo dele fica vermelho, e o alert vai ser mostrar uma mensagem: morreu. Beleza? Bacana, entenderam aí? Isso, exatamente, Carlos. A ideia é essa. É isso que eu quero que vocês peguem, tá? Eu estou mostrando um exemplo bestinha, digamos assim, bobinho aqui. O layout não está muito bonito, digamos assim, que eu estou querendo falar para vocês. Mas vocês podem usar esse mesmo exemplo e fazer um layout mais elaborado. Colocar uma imagem de fundo com um cenário. E aí, se a pessoa coloca o mouse, ela vai arrastando. Se ela tocar em tal coisa, acontece tal coisa. Entendeu? Você consegue montar um joguinho tranquilamente. Isso, Lívia. Exatamente. Campo minado, você consegue fazer com o método onClick. Lembra lá? Consegue fazer jogo da velha. Você consegue fazer bacana, um joguinho tranquilo aqui, com essas ações que eu estou mostrando para vocês no jQuery. Tá? A imaginação de vocês é que vai mandar nesse negócio aí. Certo? Então, quero que vocês sempre, quando eu mostrar um exemplo aqui, vão tentando ver uma aplicabilidade. Pô, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. É exatamente essa a ideia da aula de hoje. Beleza? Bacana, legal. Mouse Enter, tá, pessoal? Mouse Enter. E através da propriedade CSS, você muda o CSS de qualquer elemento. Qualquer um deles. Tá? Pode mudar qualquer propriedade, pessoal. Você pode ocultar o elemento, mostrar o elemento, aumentar ele de tamanho, diminuir ele de tamanho, fazer tudo, qualquer coisa que você possa imaginar. Então é só questão de criatividade mesmo, tá? Vamos para o exemplo de número 5. O exemplo de número 5, ele é parecido com o 4. Eu só quero mostrar o seguinte, ó, através desse método hover, você também consegue saber quando o mouse ele está em cima de uma determinada área e quando ele sai dessa área. Então eu consigo invocar, fazer um método, uma ação,
quando ele entra e consigo também quando ele sai. Veja, essa é a área P1. Quando eu coloquei o mouse em cima, você entrou no P1. Beleza. Se eu não sair do P1, vou mover o mouse aqui, pessoal. Tá vendo? Estou movendo o mouse aqui, estou em cima do P1. Ótimo, nada acontece. Se eu sair do P1, mostra essa mensagem: opa, tchau, você saiu. Tá? Então eu consigo detectar quando ele entra em cima de uma área e quando sai. Isso é feito com o método hover. Tá? A primeira parte dele, ó, essa primeira function aqui, é quando entra, aí vírgula, a segunda é quando sai. Então quando você entrar na área, vai fazer isso aqui. Quando você sair da área, vai fazer isso aqui. Lembrando, eu mostrei um alert aí, né? Mas você pode fazer qualquer outra coisa que eu já mostrei lá no passado. Pode ocultar elemento, trocar cor, fazer qualquer coisa. Ó, vamos variar aqui, vamos fazer isso aqui, ó. Digamos que, ó, o elemento está vermelho. Ó, vamos pensar assim. Fazer uma variação aqui. Eu vou criar uma div, que vai ser, essa vai ser a área P1. Vou colocar um style aqui, P1. Vou colocar vou colocar cor de fundo vermelho, altura 100 pixels, largura 100 pixels. Olha que legal. Beleza. Vamos lá. Ficou assim, tá? Quando eu entrar nessa área, eu vou fazer com que ela fique com a cor de fundo verde, background color green, ó, lembrem, primeiro parâmetro é a propriedade que você vai mudar e o segundo parâmetro é o valor que ela vai assumir, tá? E quando eu sair, só para diferenciar, eu vou colocar aqui um roxo, purple. Beleza? Então vamos lá. No começo está vermelho, ó. Entrei na área, opa, tá verde. Veja, ó. Se eu continuo em cima da área, nada acontece. Sair da área, roxo. Bacana? Legal? Então dá para fazer muita coisa com isso aí, pessoal. Muita coisa mesmo, como eu já comentei, né? Só a imaginação de vocês aí que vai mandar no negócio. Dá para fazer muita coisa legal. Tá? Vamos para o exemplo de número 6. Exemplo de número 6. Um outro método bem interessante, tá? Outro método bem interessante aqui, pessoal. Aqui no exemplo 6, ó, vou mostrar o resultado, tá? E depois eu venho aqui para o código. Cliquei, oculta. Cliquei novamente, aparece. Esse efeito aqui, pessoal, na computação é conhecido como toggle, tá? Então esse é um método interessante. Esse método aqui, ó, veja que eu não usei o show e o hide. É como se fosse automático. Ele alterna. Cada vez que você chama, ele muda. Se tá show, vira hide. Se tá hide, vira show. Ele faz isso automaticamente. Tá? Clicou, ele vai para o estado inverso. Tá? Ó, então toda vez que eu clicar no botão, os elementos do tipo P vão inverter a sua visibilidade. Se tiver show, fica hide. Se tiver hide, fica show. Legal. Bacana. Ó, vou até variar aqui para ver se fica claro para vocês aí. Vou fazer o seguinte. No começo, eu vou dar um ID aqui para cada um deles.
tá? Eu vou chamar esse carinha aqui de E1. E vou chamar esse aqui... Vou só chamar esse aqui de E1 mesmo. Porque eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ocultar o primeiro. Como é que eu faço isso? jQuery. Seleciono o elemento. Hashtag E1. Ponto hide. Método que oculta, né? Ó. Ocultar. Beleza? Quando eu clicar, eles vão inverter de visibilidade. Dá uma olhada no efeito aqui, ó. No começo, o primeiro está oculto e o segundo está aparecendo, está visível. Quando eu clico, eles invertem. Um estava oculto, agora está aparecendo. Esse efeito aqui, pessoal, eu mostrei de propósito, porque a gente pode usar isso aqui, sabe para quê? Para fazer tipo a lâmpada. Até mostrei na aula passada isso, só que em JavaScript puro, né? Eu posso colocar uma imagem da lâmpada acesa e depois uma imagem da lâmpada apagada, usar duas imagens. Aí eu oculto uma e deixo a outra visível. Quando eu clico, elas invertem. Aí vai dar o efeito como se a lâmpada estivesse acendendo e apagando. Legal? Bacana, né? Ó. Assim, ó. Beleza? Agora imagina, pode trocar esse aí, o texto por uma imagem de uma lâmpada acesa e outra apagada. Então o método é toggle. Ele inverte a visibilidade daquele elemento que você selecionou. Beleza? O Marcos Vinicius está falando isso aí, que tem um site, né, que coloca, quando clica, para não clicar no link duas vezes, quando você sai ele muda de cor. É exatamente isso aí, é esse JavaScript aí, é exatamente esse JavaScript que eu mostrei para vocês no anterior, tá? Beleza, bacana. Exemplo 7. Esse aqui também é bem legal. Os dois últimos exemplos de hoje, tá, pessoal? Vamos lá. Olha o seguinte, a gente pode fazer alguns efeitos. Eu mostrei para vocês o show e o hide, né? Ele mostra e o outro oculta. Tá, mas se a gente quiser dar uma suavização, você está trabalhando com a galeria de imagens, está trabalhando com alguma coisa nesse sentido, olha esse efeito aqui. Você pode dar um efeito fade. Ó, vou fazer novamente. Tá vendo? Ó? Ele exibe o fade in, tá? Ele exibe, mas com esmaecimento, que é esse nome, né? Vai aparecendo aos poucos, ó. Tá vendo que o azul tem como até controlar a velocidade desse esmaecimento, tá vendo? Ó, como o azul tá demorando mais a aparecer, ó. Parece com um efeito mais interessante. Tá? Esse aqui, ó, o método é o fade in. Se você não colocar nenhum parâmetro, ele tem um padrão, digamos assim, que eu acho que é alguns milissegundos. E ele aceita o nome slow, que é devagar, ou você pode colocar em milissegundos o tempo que vai demorar da transição do apagado para a transição do totalmente opaco, tá? Então, ó, vou fazer um outro exemplo. Vou botar mais tempo aqui. Vou colocar aqui 2 segundos, tá em milissegundo, tá, pessoal? Então, 1000 é 1 segundo. Ó, tá vendo? Ó, é um efeito legal, né? E pode usar mais tempo, tá? Vocês que mandam aí. Bacana? Fade in, tá? Fade in. Você quer aparecer, mostrar alguma coisa com um efeito de esmaecimento, fica mais bonito. Quando você usa imagem, fica muito bonito isso aqui, tá? Você usa uma imagem aqui, fica muito bonito. Esse efeito aqui.
certo? Beleza? Exemplo 8. Exemplo 8 parece com o exemplo 7, só que é o contrário, é o fade out. Vocês já devem estar suspeitando o que vai acontecer, né? Sumir. Então, um é para aparecer, o outro é para sumir com esse efeito fade. Funcionam de forma similar, tá? Então, fade in, ele aparece, fade out, ele some. Beleza? Bacana, pessoal. Bacana. Conseguiram entender certinho aí? Gostaram do jQuery? É bem legal, né? Como a própria framework aí fala, você escreve menos, veja que foram pouquíssimas linhas de código que a gente acrescentou e fez coisas bem legais, né? Feitos bem interessantes mesmo, tá? Então write less, do more, escreva menos e faça mais. Isso é o jQuery, tá? Se vocês quiserem procurar jQuery aí, ó, esse aqui jQuery.com, esse é o site do jQuery, tá? Write less, do more, como eu falei aí. Escreva menos e faça mais. Ele dá uns tutoriais, mostra algumas coisinhas aqui, tá? Aqui, se você for na parte do download, ele vai te dar a opção de você baixar também, tá? Enfim. Mas se quiserem usar a CDN do jeito que eu fiz lá no exemplo, pode ser também. Beleza? Legal, pessoal. Espero que tenham gostado aí da aula de hoje. A gente vai continuar ainda trabalhando com JavaScript. jQuery muito legal mesmo. Dá pra gente fazer muita coisa bacana, tá? Inclusive jogos, como eu comentei aqui. Eu vou colocar uma atividade, tá? Vai valer ponto para a nossa somatória total, para vocês fazerem utilizando o jQuery. Então revisem essa aula. Assim que acabar aqui, está sendo gravada, né? Assim que acabar aqui, eu vou mandar para o B virtual, tá? Vou mandar para vocês também. Vou mandar para a Érica aí, que eu estava falando com ela, com o Igor também, que eu me comunico, tá? Os dois, eu vou mandar para os dois o link, tá, Érica? Você passa para o pessoal no grupo o link aqui dessa aula, que aí vocês já conseguem revisar logo agora, daqui a pouco, vocês usarem esse tempo aí para fazer a atividade. Aí vocês já veem o código, tá? Já podem voltar no vídeo, olhar os códigos, fazer esse tipo de coisa, beleza? E a atividade também será postada, tá? Qualquer dúvida, falem comigo, interajam. Espero que tenham gostado. O jQuery é muito bacana, né? E bacana mesmo. Pratiquem, tá? Eu sei que vocês com certeza muito provavelmente entenderam como ele funciona, mas é interessante você fazer no seu computador. Faça no seu computador, faz uma variação, coloca uma imagem,